Começou! Começou e eu nem tava sentado. Começou e só estamos nós dois? Isso. Tá vendo? Não tem ninguém. Depois Tá, quem não for, tem ninguém. Aí a gente fica fazendo assim, quem for assistir isso, fantasia. estão criando público. Então vamos esperar um pouquinho. Quem for assistir isso depois aqui na página, ou quem estiver vendo no YouTube, inclusive quem estiver vendo na página e ver isso depois, youtube.com/Salada de Cinema. Os vídeos vão estar todos lá depois. Então, vamos ver esse momento. Você sabe que eu não edito, né? Isso aqui vai ficar. Tá, vai ficar exatamente assim, esses 35 minutos que eu fiquei fazendo assim. Seu momento fantasia vai Ai, aparecer. que bom, que ótimo. Eu queria ter um pouco mais pra poder falar Fernandinha, com cada um dos nomes do pessoal do elenco de 3%, entendeu? Não? Michele. Michelle. Ó, tem gente comentando já. Não, Ó. é mensagem da rede. Mentira, mentira. Isso vai ficar registrado pra sempre Olha lá, no YouTube. ó, já tem O uma olé das pessoa. pessoas. Olá, pessoa que entrou. Tudo bem? Oi, com tudo você? bem? A gente não sabe quem é. Não, mas a gente sabe. Mas é sempre assim. Mas a gente manda um beijo pra essa pessoa que foi a primeira a entrar. Foi sua mãe. Deve ter sido. Deve ter sido a sua mãe. Oi, mãe, se foi você. Foi a sua mãe. A gente agradece. Você é a única pessoa que entrou até agora. A gente continua esperando mais um pouco antes de falar sério. Olhando pra cima. A gente não pode falar nada mesmo? Tipo, não, né? Eu vou contar até 10 na Tá. minha cabeça e a gente vai Beleza, começar. tá. E depois eu não posso fazer outra fantasia, né? Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Eu sou o André Sobreiro. E eu sou o Vitor de Quera. O que você faz no site? Eu sou colunista da nossa coluna de multitela, ou seja, todos os conteúdos que vocês acham legais e pareçam cinematográficos e que não saem no cinema. E por isso mesmo que o Vitor tá aqui hoje com a gente, nós vamos conversar sobre 3%. Assim, se você esteve na internet um pouquinho nesses últimos dias, você sabe o que foi 3%. Assim, se tem uma coisa que a Netflix não pode reclamar, é de repercussão. Exatamente. Transbordou, assim, não existe meia opinião. Em tempos de Fla-Flu, no mundo, assim, né, 3% foi forte, assim, nesse sentido. Então, Foi muito. E a gente, assim, o que a gente tá aqui pra fazer é falar bem, falar mal, falar o que for. Mas se a dependência da segunda temporada for da quantidade de buzz que teve a série, tá garantido. pode ter certeza que a segunda temporada tá garantida. A Porque terceira. as pessoas pareciam que só porque a série era nacional, elas tinham Nós mais já vamos gosto falar sobre de falar as coisas. É, então vamos começar do comecinho. Começando pelo começo. O que é 3%? Para isso a gente vai voltar no tempo. 3% é uma série que nasceu na Universidade de São Paulo, na ECA, um grupo de alunos de lá e tudo mais. E eles criaram esse projeto e tem muito da tensão que é passar na FUVEST. E quem passou na FUVEST e assistiu isso, ou quem prestou FUVEST, sabe, é quase Jogos Vorazes, só que você sai semi-vivo. Eu estudei lá, então eu posso falar. É um tormento, então eles trouxeram um pouco disso, desse processo seletivo, não à toa a seleção chama processo, e eles trouxeram isso pra uma série. E aí eles gravaram alguns pilotos, são 4 episódios, se não me falha a 3, memória. né? 3 ou 4, alguma coisa assim. E esses pilotos ficaram no YouTube muito tempo, e foi nascendo um culto ao redor deles. As pessoas foram assistindo e foram gostando. Eu sou uma das pessoas que assistiu já há muito tempo atrás, e aquele culto foi nascendo, aquele culto foi crescendo. E foi longevo, né? Desde que saiu, a repercussão foi de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu mesmo fui ver depois de um bom tempo. Sim. E as pessoas falavam com muito afinco, todo mundo gostava muito. Eu gostei bastante de todos os primeiros episódios mesmo. Sim, eu acho que tinha uma coisa ali, e a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão do tempo daqui a pouco, essa temporalidade, como é que isso afeta um projeto. Sim, claro. E querendo ou não afetou, a gente tá vendo que afetou. O dinheiro, a abrangência. Exatamente. Né? E aí, há um ano atrás... Oi, Ivan. Beijo. Ah, não sei quem você é. Beijo. Há um ano atrás, mais ou menos, o projeto foi pra frente. De repente, surgiu a notícia, surgiu a informação que a Bianca Comparato ia fazer, que o João Miguel ia fazer. Eram só essas as informações que a gente tinha. Enfim, um aviso pra quem seguir daqui por diante. É uma série, tá, gente? Então, assim, a gente vai se esforçar ao máximo, mas tem spoiler.
O spoiler vai aparecer, ele não... A gente tenta ao máximo evitar, a gente não vai contar assim, porque fulano no episódio X aconteceu assim. Não, a gente vai tentar ser vago, mas algum spoiler sempre vai escapa. escapar. É mais forte, assim, a gente vai lutar, mas vai dar uma escapadinha. Até porque alguns comentários dependem de um spoiler ou de outro. Exatamente. Poxa, como é que eu vou tentar não falar nada do final, se eu gostei ou se eu não gostei, se eu não puder falar, tipo, nem um motivo minúsculo, né? Sim, exatamente. Então, e aí 3% nasceu ali antes do Charlone ser anunciaram o João Miguel e a Bianca como elenco e... Tem mais gente da original, a Luciana Paz também tá. A Luciana Paz tá num papel um pouquinho diferente. Eu também achei. A Cássia dela é diferente, né, do que ela fazia no piloto e tal. E apagada também, né? Eu gosto muito dela e eu achei que... Eu acho ela uma ótima Eu atriz, esperava mais, assim, dela. É. Né? Mas não ela. Eu acho que o personagem foi meio deixado de lado, assim, de uma maneira surpreendente. Eu acho que tem coisa ali. Pode ser? Eu acho que a dinâmica do personagem dela com o dele tem muita nuance ali que eles seguraram. Em alguns momentos eles deixam mais pra frente registrado que... Esse comprometimento que ela tem com ele e tal, eu acho que é uma devoção muito grande, assim. Sim, exatamente. Tem camada ali que eu acho que vai aparecer depois pra gente. Mas enfim. E aí a série aconteceu e foi lançada há uma semana, menos de uma semana. E estourou, assim, é inegável, assim, opiniões... Amei, odiei, cadê a segunda? No mesmo dia, se você entrasse na página, você já via as pessoas falando. Eu comecei a assistir na sexta-feira à noite. Na própria sexta-feira à noite eu entrei na página e já tinha gente. Quando sai a segunda temporada? Já assisti tudo. Gente. Sabe, as pessoas... E um dia, pro padrão Netflix, um dia muito importante, que foi o dia que eles lançaram Gilmore Girls também. Que é uma aposta global enorme. E eu acho que isso a gente tem que botar na equação também. Quando a gente for falar da série. No dia que lançaram 3%, lançaram os 4 episódios de Gilmore Girls. Então, assim, foi todo mundo pra Netflix, ou pra uma coisa ou pra outra. Era inevitável. E as opiniões, assim... Amei, odiei, odiei. É óbvio que a recepção no país de origem, não só a recepção, mas a transmissão, né? Porque acho que o Netflix também importa bastante o quanto a série foi assistida e não necessariamente as pessoas deram 4 ou 5 estrelas, né? Porque... Mas é muito importante também dizer que é a primeira produção brasileira e que parece que também foi colocada no catálogo do Netflix em mais de 80 países, 100 países. Né? Então, assim, não foi só aqui, também é uma série que dá visibilidade pra gente. E é a primeira, né? E aí a gente começa a entrar nessa nuance, que é o que é a série em si. 3% é um projeto muito simples, futuro, tá tudo cagado, e aí eles, quando você completa 20 anos de idade, você participa de um processo de seleção, onde só os 3% melhores vão para um outro lugar, pro lado de lá, que é o tal do Mar Alto, onde eles vão poder ter direito a uma vida com comida, com casa, com roupa, com... Poder ter direito a coisas básicas, basicamente. Eles vivem numa situação, num mundo alegórico, destroçado, e aí eu já começo a fazer as minhas breves defesas sobre... esse aqui é o Joca, gente. É verdade. Quem conhece, o Joca veio, porque ele veio dar a opinião dele sobre a série. Ele tá fingindo que não tá sendo filmado. Ele adora a série. E aí teve críticas sobre figurino, o figurino achei horrível. Imagina que quando as pessoas são pobres, elas se vestem assim. É uma distopia, gente. Eu acho que assim, eu vou citar a Glória Pérez em alguns momentos desse vídeo, mas as pessoas estão precisando aprender um pouquinho a viajar. Sim, exatamente. Eu acho que tá faltando isso. Sim. Aí começando, vamos falar primeiro... Independentemente do figurino não ser... vamos começar a falar de produção? Sim. Produção da série. Eu vou ser muito honesto, eu vi os pilotos e assim, os pilotos são pobrinhos, mas é um pobrinho com conceito. Eu acho que criou-se uma ilusão na produção de que tinha verba e na hora de fazer eles viram que não tinha. Especula-se que a série tinha cerca de 10 milhões de reais pra fazer os 8 episódios. Isso é muito pouca grana. Isso é muito, muito pouca grana. Dizem...
Há boatos que cada episódio de Get Down, o Baz Luhrmann estourou o orçamento em 7 milhões de dólares. Pra cada episódio. Por episódio, ele por estourou episódio. o orçamento, ele foi além. Por episódio, mais do que a gente... Muito mais do que eles tinham pra série inteira. Tá, é o Baz Luhrmann, enfim, é uma outra pegada. Sim. Mas acho que a gente teve um descompasso muito grande entre o que eles achavam que eles iam conseguir fazer com talvez 10 milhões de reais e o que eles realmente conseguiram fazer. Exatamente. Isso não tá só explícito no figurino, isso tá explícito também na direção de arte. Sim. Porque tem umas escolhas muito questionáveis. Eu não tô nem falando que o lado de cá seja muito próximo de uma favela colorida, algo quase como uma favela cenográfica de uma novela paraisótica. Favela do Juvenal Antena, essas coisas. A gente entende que é uma distopia, a gente entende que são alegorias, mas mesmo assim, eu acho que o que era sujo e colorido precisava ser um pouco mais sujo e menos colorido. Sim. E eu digo isso também das roupas do pessoal do lado de lá. Tem algumas coisas que simplesmente não funcionaram. Mas isso não necessariamente atrapalha. São escolhas ruins, mas não são péssimas escolhas, na minha percepção, tá? Exatamente. E eu acho, por exemplo, trilha sonora, a gente teve algumas coisas legais em termos de produção. Sim, tem uma cena com uma das personagens, que é quando mostra o passado de uma das personagens, da Joana. Da Joana. Então, a cena do passado da Joana, a escolha da trilha sonora, pra Sim. mim, casou lindamente. A que toca a Elsa, né? Exatamente. Eu acho que foi um casamento bonito, assim, de se ver. Eles têm falhas, mas tem momentos que eu, como espectador, falei, caralho, eles acertaram, eles fizeram um trabalho de... Está claro a assinatura que é uma série feita pro mundo, mas que foi feita no Brasil. Sim, eles não... Você vê isso na abertura, na trilha da abertura. Você vê um trabalho de mostrar que isso foi feito aqui, que isso é daqui. Nossa identidade está... Tava falando alguma coisa. E na cenografia emprestada de Good Storage. Good Storage é uma série, é isso? Não sei, o que é isso, O Antônio? que é? Ah, os depósitos? É a cena do depósito? Não, mas você sabe que a parte das cenas do depósito, eu achei uma solução boa. Eu também, eu achei confesso que do cenograficamente que é o mais gostei. isso, que parece mais aplicável com o dinheiro que se tinha. Sim. Se você quer passar uma coisa meio tipo limpa, suja e sem muito espaço, nada melhor do que um local onde todas as portinhas são iguais, né? Ó, tá vendo? Ah lá, é depósito, The é isso Storage. mesmo, falamos certinho. Você não gostou então, Antônio? Porque assim, eu achei que foi uma das melhores escolhas. Eu também, eu vou ser muito sincero, eu gostei daquilo, eu gosto muito da escolha do Itaquerão. Sim, eu também. Eu acho o Itaquerão, com aquele ar asséptico dele, combinou e eu vi críticas sobre, mas eu reconheci o Itaquerão. E daí? Olha, não é ninguém que eu conheça, tá, gente, que eu vi essa crítica. Se algum dos meus amigos está vendo, não é de você que eu tô falando. Se você fez essa crítica, não é com você que eu tô falando. Mas eu vi essa crítica e eu queria lembrar que Nova York ganha muita grana com tour por locais onde gravaram séries. Sim, exatamente. Isso é comum, isso é realidade em produções, isso barateia, não tem o menor sentido construir um complexo daquele tamanho. E eu acho que aquele clima asséptico do lugar... O Escadão da Cardeal tá lá também. Mais pro final, não é isso? Sim. Tá. O Parque da Juventude é usado também, ali onde era o... Não, essas escolhas eu achei boas. Sinceramente, eu tô um pouco cansado de futuro distópico com cenografia ascética. Sim, eu achei que... Se você foi tão colorido com outras coisas e outras que também não deviam ser, porque o figurino do pessoal do lado de lá é meio... bem questionável, mas assim, eu acho que não atrapalha outras coisas que a gente vai falar depois, entendeu? Mas eu acho que em termos de encenação, esse é o menor dos que a gente poderia considerar problemas, né? Sim. E aí André, fiquei com a sensação de tô assistindo uma produção, sabe o Pobrinho Esforçado? Sim. É isso que me passou como espectador, assim. Há um esforço de colocar elementos, vamos repensar a moda, Isso. parte uma manguinha. Gente, cadê o futuro de, por exemplo, é simples. O que mais é a moda do que reciclagem? Em qual momento da nossa vida a gente usou coisas daquele jeito? Eu acho que seria muito mais palpável se eles fizessem, por exemplo, você não precisa ir longe, em filmes como Her, em outros filmes, que eles pegam elementos dos anos 50, nos 60, nos 70 e dão uma misturada. E não coisas com corte, coisas com parece Star Trek. Sim, e você vê que isso é comum em distopias. E você vê isso em cenografias. O computador dele
que é uma mesa. Aquela cadeira que aparece lá no final, aquilo ali se vende na Polishop pra você ficar virando. Esse tipo de coisa tá ali, essa reinvenção de coisas que já existem, é parte do que é uma distopia. Eu acho isso, honestamente, extremamente válido. Eu acho que me incomodou muito mais a coisa da cor no figurino, que eu acho que por vezes ficou parecendo Luiz Fernando Carvalho pra mim. Sim. Carregou demais. Subúrbio, é muito carregou demais. Eu acho que ali eles, pra mim, como espectador, pecaram um pouco naquela favela colorida feliz. Sabe? O gráfico dos computadores na mesa tava ok. A coisa do anel, achei surpreendente, de usar o anel, achei surpreendente. Eles usam o anel pra conversar. Isso, é verdade, Eles usam o anel pra conversar, pra jogar imagens na tela, pra acessar arquivos, porque eles têm isso. E o bom e velho, a boa e velha tiarazinha, que é utilizada em 351 filmes, né? Exatamente. Mas isso eu achei até ok. O único problema é que, por exemplo, algumas soluções de direção de arte, como umas projeções de cubos que ficam indo e voltando, eu achei muito desnecessário. Era muito mais fácil deixar tudo preto e do jeito que tava do que ficar colocando essas coisas a mais. Então, assim, o problema é querer fazer um futuro que seja futuro demais, sendo que você já tá falando de uma distopia que é exatamente para fazer um paralelo com o que existe hoje. Então, assim, não precisava e realmente foi uma coisa desnecessária. E sabe uma coisa que me incomodou? É a sensação que eu fiquei, e assim, o Mar Alto é uma coisa que ficou na nossa cabeça, cada um imagina de um jeito. Até a gente conhecer o que é o Mar Alto, a gente não vai saber. Sim. E nas cenas que representam o Mar Alto pra mim parece um pedaço da Tok Stock. Quais cenas? Eu não tô lembrando agora. Aquela prova do jantar. Ah, sim. Gente, todos aqueles móveis, pra mim parecia tipo um daqueles cenáriozinhos que você entra no A gente entende que tem que parecer alguma coisa que não tenha personalidade. Mas não precisa parecer uma loja da Tok Stock, afinal de contas, ela falou, isso aqui é o Mar Alto. O Mar Alto é vendido como o ápice da humanidade, numa distopia, mas é o ápice da humanidade. E por que no ápice da humanidade é a coisa sem graça de hoje? Assim, eu fiquei com esse... É isso que é o Mar Alto que eu vou encontrar numa próxima temporada? É um lugarzinho com umas coisas, com aquela poltroninha, aquele tapetinho cafona. Parecia que eu tava vendo Nosso Lar também, né? Porque no Nosso Lar tem esse tipo... Tinha aqueles móveis transparentes, não sei o que. Mas eu prefiro, vou ser honesto, eu prefiro o Nosso Lar do que aquele cenário em específico. Aquele cenário em específico me incomodou muito, assim. Eu falei, não gostei da solução. Mas eu acho que desses dois temas, a gente já sabe que são escolhas e acho que nenhuma delas prejudica o que realmente deve importar mais numa série, que é tipo roteiro, direção e atuação, que a gente vai falar. Vamos falar então agora de atuação? Sim, vamos. Atuação. Eu fiquei com duas sensações. A primeira é... O diretor não confiava no elenco. Sim, concordo. Não confiava, então... Porque assim, eu falo... Você pode assistir... Quer um exemplo muito bobo? Que todo mundo aqui deve ter visto? Assiste a Ameaça Fantasma, Star Wars. Tem o Ewan McGregor e a Natalie Portman. Mas eles estão sendo dirigidos pelo George Lucas. É pífio. Os dois estão horrorosos. Eu fiquei com a sensação... E a gente tinha ali... Eu não posso falar sobre a carreira do elenco inteiro, porque a maior parte eu não conhecia. Eu conhecia o Pedrinho, que é o Rafael. Eu conhecia a carreira da Bianca Comparato e conhecia a carreira do João Miguel. Bianca e João, eu gosto muito, muito mesmo do trabalho de ambos. E demorou pra eu gostar do que eles estavam me entregando. Sim, mais ela do que ele, porque eu achei que ela tava muito mais empática. Eu entendo que o personagem do João seja mais misterioso, mas eu achei que ele tava muito no piloto automático. Eu não senti nenhuma empatia por ele em momento algum. Eu vi, inclusive, pessoas falando que gostaram dele, que o elenco todo estava ruim, mas ele estava muito bem. Eu não gostei dele. Eu não acho. Eu acho que ela começa mediana e melhora no final. Mas do elenco todo, quem mais me agradou foi o Fernando. O ator, eu esqueci o nome dele. Que é X. O menino cadeirante. O menino cadeirante, isso. O que mais... Porque pra mim, ainda mais num ambiente de distopia,
a pessoa tem que ter muita fé cênica. Uhum. E ele era o único que tinha essa fé cênica, que ele realmente acreditava em cada frase do que ele falava. Ainda mais quando as frases são meio complicadinhas, que isso a gente vai falar depois. E é muito importante. E o que as pessoas falavam, que há um desequilíbrio no trabalho dos atores, isso é fato. Mas o que o André falou agora é verdade. Se você tem um diretor forte, de mão forte, ou uma preparação de elenco... Faltou preparação de elenco pra dar pelo menos uma equilibrada entre Sim. todo mundo. Dizem que eu não é. conheço a carreira de toda aquela gente. É o Michel Gomes. Michel Gomes. Isso, Obrigado, exatamente. viu, Obrigado. Antônio? Que eles trabalharam com muita gente que vem de teatro e tal. E é diferente, é uma atuação diferente, é uma impostação distinta. Quem faz, quem vê teatro, é um tempo diferente, o corpo é diferente, é tudo muito diferente. Sim. Atuar para uma tela, para uma câmera, de atuar para um teatro. Então, e eu fiquei. E venderam, a série do diretor indicada ao Oscar, indicada por fotografia. É. Vamos lembrar Não, disso. tá certo que o Banheiro do Papá, que é um filme do Charlone, que dirigiu, na verdade, ele foi diretor geral, mas ele dirigiu 4 episódios, no final das contas. Responsável por 4 episódios. Mas o filme dele é muito bom. O filme dele é muito bom mesmo. Eu recomendo que vocês assistam se vocês quiserem. Chama O Banheiro do Papá. Só que os episódios que ele dirige não tem tanta diferença dos episódios que os outros diretores Exatamente, dirigem. que os outros que são mais novatos, que são pessoas que fazem parte daquele grupinho que criou a série. Sim. Então que provavelmente rolou a gente tem que dirigir porque o projeto é nosso, blá blá blá, tem isso faz parte do projeto, é inevitável, é uma série. Vamos lembrar sempre, série, gente, o diretor, aqui no Brasil a gente tem essa cultura do diretor. Série, o diretor não é a pessoa mais importante. Série troca de diretor de episódio por episódio, várias séries, e a unidade é mantida por uma pessoa, o showrunner em geral, que também dirige, que também escreve, que transita por ali. Então, assim, a gente tem essa cultura no Brasil que novela é trabalho de autor. E diretor. E hoje, antigamente nem a gente falava que era do autor. A gente fala a novela nova do Manuel Carlos. Quem dirige? Não importa. Não, quem começou a ser diretor foi o Luiz Fernando Carvalho. Exatamente, ele começou a criar esse autoral para o diretor. E que cinema é coisa do diretor. Ponto. Ele não é. Não! Em lugar nenhum o diretor é tão autoral assim, tem tanto poder assim. Para ele ser autoral, para ele ter tanto poder, ele precisa acumular função de produção. Em geral, quando você vê um diretor que fala, pô, ele manda, você pode ter certeza que ele vai estar acreditado como produtor de alguma maneira também. Sim, produtor, ele deve escrever, assinar alguns roteiros. Exato. Então a gente tem essa questão de trocar os diretores e tudo mais, mas eu confesso que pra mim não faz diferença. Não faz. Acho que ele pegou uns episódios chave, né? Ele pegou o primeiro episódio, o quarto, que conta a história de um personagem super importante, que eu achei fraco. O penúltimo e o último, se não me engano, se eu não estou errado. O quarto, o sétimo e o último. O quarto, na verdade, se a gente puder entrar nessa seara, eu achei o episódio mais bem dirigido, que é o episódio que a gente fala, pra não contar muito, é o episódio que a gente fala, que até o Antônio comentou, que se passa num depósito. É o episódio mais interessante, o mais bem dirigido, e onde é nesse episódio realmente que a série começa a empolgar. É o seu episódio favorito? É o meu episódio favorito. O meu não é. O meu episódio favorito é o quinto. Qual que é o quinto? O quinto conta a história do... É o que conta a história do personagem do João Miguel. Ah, tá. Eu não gostei desse episódio. É o meu favorito. Eu acho que ali... Eu acho que a atriz que faz a mulher dele é muito boa. Eu gostei dela. A Mel Crosso, esqueci o nome. A namorada do Rodrigo Santoro, ex-rebelde, você sabia? Então... Mas ela tá bem. Tá, então quando eu vi que a Mel... Esqueço o sobrenome dela, é um sobrenome complexo. Se a minha memória é ruim, já peço desculpa pra todo mundo. Quando a Mel aparece fazendo surgiu a informação que ela ia fazer... Eu não vou mentir, meu preconceito gritou. Falei assim... Mas ela tá bonita, tá a natural. menina do Rebelde... Mas ela tá bonita. Tá, eu bonita, gostei da atuação dela, eu gostei como a personagem dela foi se desenvolvendo ali dentro da trama, eu achei bem legal. Eu não gosto do resultado do episódio, eu não acho que precisava ser um episódio inteiro, eu acho que podia ter sido diluído nos outros episódios. Eu fiquei com a mesma sensação. Porque isso, inclusive, ajudaria a gente a criar empatia pelo personagem do João Miguel. Isso de uma vez só não funcionou. Marília... Ai, minha mãe. A mãe Beijo, dele mãe. compartilhou o vídeo. Beijo, mãe do Vitor. Isso não ajudou a gente. Isso foi um dos elementos que realmente não me ajudou a criar empatia pelo João Miguel.
Além do fato de eu achar ele muito rígido. Ele não você quer fazer uma pessoa autoritária, e a gente sabe como o João Guilherme é bom, é maravilhoso. Embrutecida por uma trágica. Pela tragédia pela dele, tragédia. Mas só soa travado. Só soa travado. Eu acho, e eu vou ser muito honesto, talvez a culpa não seja 100% dele. Eu acho que se você colocasse aquele embrutecido, travado dele num elenco melhor dirigido, pode ser, a coisa soaria melhor. Porque seriam tons diferentes. Exatamente, só, né? Mas então tá, ele tá travado, e aí você vê outras pessoas com atuações por vezes tão travadas quanto, aí você fala assim, tá, ele tá nivelado com a galera daqui. Mas a sensação é que ninguém estabeleceu esse tom. Exato. Por exemplo, se alguém tivesse estabelecido, vai todo mundo atuar dessa maneira, e o João em um tom a mais, tudo bem, ótimo, maravilhoso, aí teria ficado muito interessante. Só que cada um tem um tipo de performance. Por exemplo, o Pedrinho é uma performance muito cadenciada. Você sabe o que vem por aí em cada sentimento que ele demonstra, em cada fala. Ele tá cantando a fala. Exatamente, o Pedrinho é o Rafael. Ele tá cantando a fala. E deve ser típico exatamente porque como ele aprendeu na televisão e tal. É por isso que uma questão de preparação de elenco teria feito diferença. Sim. E é isso que eu vejo a diferença no Michel Gomes, que é o que faz o Fernando. É muita verdade no que ele fala. E você percebe que talvez tenha rolado até umas adaptações de texto por parte dele. Porque fica muito nítido que soa mais natural o que ele fala. Não só uma questão de talento. Sim. Mas os diálogos dele são mais naturais, né? E a Bianca demorou pra pegar, né? Eu fiquei com essa sensação que ela demorou pra pegar. Mas eu acho que numa coisa nós dois vamos concordar sobre a série. A série deslancha quando ela deixa de ser uma série sobre provas. Sim, exatamente. Eu acho assim, o primeiro episódio, pra quem assistiu os pilotos, sabe, é um grande fanservice. Sim. É uma homenagem pra quem gosta dos pilotos. Então, você revê aquela cena que você assistiu há anos atrás. Ai, a cena dos cubos mudou, porque agora... Eu também achei que a Bianca melhor do meio pra frente. É verdade, né? Ela ficou mais solta. Não é nem um pouco, porque, por exemplo, quando ela entra em sessão de terapia, você fica impressionado com ela. Você não consegue desgrudar os olhos dela. Agora, ela parece meio perdida num elenco médio. Exatamente. Quando anunciaram o nome dela, eu falei, gente, ela vai se destacar sim. muito forte. Com o passar do tempo, E aí eu entro numa polêmica com quem assistiu e gostou. Eu acho que ela se destaca sim dentro do grupo que está no processo, por duas razões. A primeira, e mais óbvia, que é a bagagem dela como atriz. E a segunda, que a personagem dela, a Michelle, tem uma importância grande pra trama. E isso tá nítido aí desde o primeiro episódio, não há spoiler algum. E eu acho que tem mais profundidade do que a queridinha do público, que é a Joana. Sim. Eu acho assim, eu gosto da Joana, eu gosto da personagem da Joana, mas eu não gosto da Joana. Eu estou brava. Então, esse é um outro problema, né? É um problema muito sério. A gente falou do Rafael ser cadenciado, a Joana eu não tô nem falando de... Obviamente a gente sabe que a ideia da série, isso também a gente tem que reconhecer que é muito bom, é subverter os papéis no decorrer. Porque se são os papéis do vestibular em paralelo com os papéis da sociedade, a série vai subvertendo os papéis de quem parece ser o bonzinho, o ruinzinho, o coadjuvante. A série vai subvertendo. Chega num ponto da história que você fica com aquela sensação de... E eu acho que isso... é um mérito da série. Ninguém aqui é o bonzinho, ninguém aqui é o malzinho. Isso eles tentam dar humanidade e camadas para os personagens. Alguns eles conseguem, por questão de roteiro dos atores, outros não. E eu acho que no caso da Joana, o que faltou, e na verdade o que foi ruim em excesso, é essa pose de vilã desde o começo. Com eu. E fisicamente. Assim, é um corporal que não tem necessidade, é um corporal teatral. Sim. E não tem. Se ela tivesse baixado um pouquinho, sim, eu também acho. Eu ia ficar mais satisfeito. Sim. Porque assim... Eu gosto das soluções para personagens que eles dão. Aliás, essa é uma coisa importante. Eu gosto... E aí não é só pra ela não, eu gosto em todos. Eu acho que todos os personagens, quando eu sou apresentado ao passado, eu simpatizo mais. Sim, claro. Inclusive com eu fiquei mais tolerante com algumas atuações conforme eu fui conhecendo os passados. O passado daquele menino
que tem do Álvares, eu esqueci o nome dele. Da família. Que tem a família tem um toda lá. Familiar. Eu gosto Tá. quando me apresentam o passado dele. O da novela. O menino bonito da novela. Tá. Que, aliás, dica pro elenco, não coloca um menino da novela pra falar que ele é o bonitão do processo, quando você tem um Rafael que é mais bonito. Sim. Tinha um mais bonito, que ele olhando pra ele falando que ele era bonito. Eu quase falei, não, querido, é você. Essa barbinha, esses olhos azuis, belíssimo. Pedrinho é mais que todo bonito. mundo quer ver agora, na Exatamente. Tanto que criou esse afeto. As pessoas, se você for entrar nas páginas, criaram esse afeto em torno do Rafael, Sim. em torno da Joana. E assim, eu gosto da trama deles, eu gosto do modo como, quando me apresentam o passado, a coisa ficou, pra mim, eu comecei a simpatizar um pouquinho mais com alguns personagens, assim. O único, e aí entra no oposto, o único que eu não simpatizei quando me apresentou o passado foi o Fernando. Eu achei eu gostei quando ele me apresentou lá na frente, quando ele subverte a questão, Sim. naquela cena com o pai dele. Sim, sim. Aí sim, quando me apresentou a relação do pai com ele, eu falei, não, nada que me olha. Ok, ele já tinha falado isso na entrevista, já tinha me entregado essa questão. Então, eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas eu vou falar. Não é, é minha opinião, não é esta merda de atuação que estão pintando no Facebook. Não, a do elenco como um todo. Não é. Não é. É exagero. Não é. Mas eu acho que, além do que a gente já falou de preparação de elenco, tem um problema que deixa os atores mais entravados, que são os diálogos. Uhum. Eu não sei como... E eu tô falando... Tudo que a gente conversa, obviamente, a gente conversa de fã. A gente não sabe, eu sinceramente não sei como funciona tudo. Eu acho que há uma revisão de diálogo, não só de texto, mas de diálogo. E eu acho que talvez essa revisão de diálogo, algumas coisas simplesmente passaram, realmente passaram. E não tô falando nem só da construção de frases toda bonitinha, de eu estou indo para o banheiro, vindo de pessoas que vieram do lado de lá e obviamente não tiveram nenhum tipo de educação, não foram instruídas, é o que a gente imagina, tá? Pode ser que seja eles criaram os criadores da série gente. demonstraram, mas eles expuseram isso e é totalmente, além de ser estranho, é contraditório, porque aí a gente causa mais estranheza ainda na gente. A fala deles é muito erudita. Sim. Por uma população que vem de um lugar que na cenografia e no figurino pintaram uma favelização. E mesmo que seja erudita, a pessoa vai falar C. A pessoa vai falar tá. Ou a pessoa às vezes não precisa falar. Tipo, eu vim aqui para falar com você quando você tá indo chantagear alguém. Uhum. Não. Você vai querer ouvir o que eu tenho pra dizer. Funciona. Ou tipo, ganchos. É uma série de um diretor de fotografia que não faz uso da linguagem facial dos personagens para se comunicar. Uhum. Os autores mais à vontade faziam muito isso. Michel Gomes faz muito isso. Mas tem muito diálogo que, na minha opinião, era completamente desnecessário. E tira você do frenesi de estar ali. Nossa, você tá assistindo. Aí de repente, no meio daquela briga que rola no episódio 4, alguém fala assim, eu vou, não sei o que lá, e você fala assim, putz. Né? Você sai daquilo que te levou para aquilo como realista, para aquela empatia, para aquele apego, porque o diálogo é totalmente não coloquial. É recitado, ele é muitas recitado. vezes. Isso junto com um ator despreparado, com um ator que não fez preparação de elenco, com um ator... Deixa as coisas mais desequilibradas. Sabe aquela coisa... Elenco da Malhação na tua? Sim. É a pessoa repetindo uma frase? Uhum. É isso. Só que deram pra eles uma frase travada, uma frase dura, uma frase que não soa espontânea, não soa natural. E aí você fica assim, tipo, não tá combinando. Se você desse esse tipo de linguagem pra população que vem do lado de lá, que vem do Mar Alto, eu vou tolerar até um pouquinho mais, Sim. porque conforme a trama foi se desenvolvendo, você vai entendendo que o Mar Alto não é o paraíso de Adão e Eva. Sim. Longe disso. E isso é ótimo. Que é um lugar extremamente obviamente. rígido e que Isso. tem umas regras sérias e pesadas. Então combinaria muito ali. Peraí, Leandra ou Lela? Manda beijo. É meu namorado, beijo.
O que ele falou? Me parece mesmo mais um problema de direção que de atores. Como quase todos têm bons momentos eventualmente, Fica claro que o potencial estava lá. Sim. Eu também acho. E eu acho que eles se soltam mais nos flashbacks. Mas tem casos mais decepcionantes, por exemplo. É muito decepcionante. Essa é a palavra, Antônio. O diálogo não é orgânico. Ah, sim, exatamente. Essa é a palavra. É isso mesmo, Antônio. E o que a gente se decepciona muito mais com o João Miguel, por exemplo, porque, poxa, você imaginar que duas ou três pessoas estão lá precisando de preparação de elenco, sim. Mas o João Miguel precisa de preparação de elenco, né, gente? Miguel, gente. A Bianca precisa de preparação de elenco. A gente espera muito dos dois, assim. Exatamente. Óbvio que a expectativa tá mais alta, mas mesmo assim, eu acho que não tem humanidade no personagem dele. Voltando, não é essa tragédia que estão pintando. E aí eu vou até fazer um gancho. Eu sou uma pessoa que vê séries com um atraso enorme. Eu me orgulho disso, eu não tenho a menor vergonha. Essa foi a única que eu assisti no prazo. Eu assisti hoje o piloto da série do Baz Luhrmann, de Get Down. Ah, você não tinha visto? Não. Tá. Gente, que menino ruim. Qual deles? O protagonistinha. O Ezequiel? É. Eu não acho. Não gostei. Ai, que menino. Não, mas mas posso falar, ele melhora. Ele melhora porque ele vai se envolvendo mais com o papel. Eu acho que é uma questão de... Mas começou ruim. Aí tá. Tudo bem, pode ser. Começou ruim numa série do Baz Luhrmann que tinha trilhões e trilhões e trilhões de dinheiros. Mas, gente, essa é a questão. Vamos falar uma verdade? Eu não sei qual era o orçamento da série, eu posso estar até sendo leviano no que eu vou dizer. Mas assim, a gente tem tanto preparador de elenco no Brasil que é reconhecido internacionalmente. A gente não precisa citar nomes, né? Mas a gente sabe que eles são reconhecidos internacionalmente. Tem aquela moça que brigou com aquela diretor daquele filme de favela famoso. Isso, ela mesma. Ela, não precisa chamar aquela não ortodoxa. Assim, e não tem só ela, tem um monte de gente. Poxa, quantos filmes, ainda mais no nosso cinema de Pernambuco, que tem uma preparação de elenco absurda, porque eles usam muita gente que é não profissional. E fica incrível, fica maravilhoso. Então, ficou uma sensação pra mim que tava rolando um orgulho tão grande de desse projeto tão sonhado e tão bem trabalhado, tão bem quisto há tantos anos, estar acontecendo dentro da Netflix, que é uma plataforma global e blá blá blá, que muita gente não quis largar o osso em nome de algo maior. Pode ser. Porque ficou tipo, não, eu faço. Sabe, tem algo maior, que é garantir um bom projeto. E assim, não tô desmerecendo nenhuma das pessoas que criaram a série, longe disso, mas eu acho que assim, existem muitas pessoas melhores, preparadas, com mais histórico. Essas pessoas são mais ou menos minhas contemporâneas na faculdade. Então eles não estão há tanto tempo assim no mercado. Você podia colocar... Até para esses grandes nomes, esses grandes figurões, é interessante para eles colocar que eles fizeram preparação de elenco da primeira série brasileira da Netflix. É currículo para essa gente também. A gente acha que porque você é um grande nome, blá blá blá, que você virou Brad Pitt e Angelina Jolie. Não, continua sendo gente como a gente, com um monte de boleto pra pagar e que precisam de currículo. Mas uma coisa que eu acho importante a gente dizer é que assim, em nenhum momento, independente de qualquer coisa, eu pensei em parar. Sim. Isso é muito importante, porque a história é muito inteligente. Ela só não é muito esperta, mas ela é muito inteligente. Você entende os paralelos, principalmente quando você chega no terceiro, quarto. Você já entendeu, mas quando eles vão desenvolvendo, eles vão além das provas, como o André falou, que você vê que na verdade é uma prova, mas muito mais uma situação limite do que uma prova, que você vê as pessoas desenhando ou mostrando a personalidade que elas realmente têm, como que elas se comportam em determinadas situações, como que existem paralelos sociais gritantes na série, você fica mais empolgado ainda para assistir. E você continua, independentemente de qualquer coisa que a gente tenha dito aqui, você continua. Por quê? Porque a história é muito boa, a ideia foi ótima, a história é boa, é inteligente, ela só não é esperta com algumas dessas coisas que a gente falou, entendeu? Você, querendo ou não, eu não vou mentir, você cria uma condescendência. Você fica um pouquinho condescendente, sim. E eu vou te ser muito sincero, eu não acho isso ruim, não. Não acho mesmo você criar. Assim, queria botar um pouquinho de realidade aqui. Eu garanto que ninguém assistiu todos os projetos originais da Netflix. Não. E eu tenho certeza absoluta, como 2 e 2 são 4, que tá cheio de porcaria. Sim. Inclusive, eu acho que tem algumas porcarias em séries que as pessoas veneram. Sim. Única e exclusivamente por serem panfletárias ou por serem... Eu acho mesmo. O Vitor tem um texto que ele escreveu pro Salada há um tempo atrás, falando de outra coisa, mas que eu acho que se aplica nesse negócio.
O selo HBO cria uma sensação de que vai ser incrível. Sim. O selo Netflix criou a mesma coisa. Não! O selo Netflix quer dizer que a Netflix tem um algoritmo muito bom para entender o que o público quer. Isso não é garantia de um produto final impecável. Eles estão te entregando o que você quer com base na sua experiência e isso conta a favor da... Não à toa escolheram essa série. Vamos deixar muito claro. Essa série... Ah, porque criaram um pastiche de Jogos Vorazes. Não, cara. Essa série tá rodando há muito tempo. Não é um pastiche de Jogos Vorazes. E é bem diferente. É bem... Não tem nada... Eu acho que a gente entra no caso do viralatismo mesmo, né? As pessoas querem criticar metendo pau. Eu vi alguns sites especializados de cinema e eu vou ser bem sincero. Eu vi vários sites especializados de cinema. Opa! Acham que a série como está, com seus problemas e méritos, pode fazer sucesso internacional? Eu acho que pode. Não só acho, como está fazendo. A Vice escreveu um texto super elogioso, o IndieWire escreveu um texto elogioso sobre a série, as duas recomendaram a série, aí voltamos pro viralatismo, enquanto os nossos sites meteram um pau. Sim. E, sinceramente, sites que falam muito bem de coisas que eu não entendo até hoje, como Ryan Murphy, e deram, tipo, sei lá, regular assim, gente, desculpa, mas regular 3% não é regular. A série começa regular pra bom e ela realmente fica boa, apesar de todas as coisas. Ela não vai ficar ótima, ela não vai ficar excelente, mas ela não fica ruim. Exatamente. Ela fica no bom. Ela começa no regular e vai pro bom, e a gente fica ali no bom. E isso, como você já disse, eu repito, é o mérito da série. Sim, você não larga a série enquanto você não termina. E não é porque... Isso aí pra mim é um grande mérito. E não é porque você quer saber quem vai passar. Chega num ponto que você já tocou um foda-se pra quem vai passar e pra quem não vai passar. Você tá cagando pra isso. Querendo ou não, com problemas de criar empatia por outros problemas, atores, roteiro, você quer ver o que vai acontecer com aqueles personagens. E se isso não acontece, desculpa, gente, não tem série. Então... Se todo mundo terminou, porque a gente conhece muitas séries que até eu que não costumo largar, largo série às vezes. Eu podia muito bem ter largado, não ia só deixar de assistir só porque é brasileira. Sim. E eu não larguei, por quê? Porque a série fica, ela te prende, que é o que uma série tem que fazer, ela tem que te prender. Contar uma história interessante? Tem, ela tem que te prender também. E a série fez, e eu realmente acho que eles podem fazer sucesso internacional, sim. Eu também acho. De público, a não ser... A crítica, obviamente, alavanca, mas, gente, isso acontece com tudo quanto é coisa. A gente tem tantas séries que não tiveram nenhum sucesso de público e foram alavancadas pela crítica e tiveram um sucesso de público enorme, tanto aqui quanto fora do Brasil. Então... E a gente tem que lembrar que Netflix tem uma dinâmica um pouco diferente nessa relação de espectador e público. A crítica não vai fazer você ir lá e ligar e assistir um outro episódio. Você pode estar... O Netflix te recomenda coisas com base no seu gosto. Então, se você tem um gosto assemelhado, ele vai te recomendar. Sim. Ponto. Ele te leva àquilo. É inevitável. O caminho acontece ali. Tem a crítica pesa, mas a crítica... O algoritmo tem uma força muito grande dentro do que é uma série na Netflix. Imagina o algoritmo dessa série, né? Se você gostou, se você assistiu Jogos Vorazes, qualquer filme de ficção científica, qualquer distopia, ele está tagueado também como, obviamente, uma produção brasileira. Então, assim, é muita tag específica para fazer sucesso aqui e para captar essa audiência específica daqui do Brasil também. De jovens, de pessoas que simplesmente gostam de ficção. Eu acho que tem muita abrangência. E vale reparar também, eu fiquei olhando porque eu sou assim. A galera que pirou, a galera que curtiu, é muito jovem. Sim. Ou é uma molecada... Porque criou-se um mito de que, depois que Divergente falhou e o último filme vai virar um telefilme, o segmento morreu. A resposta dos jovens não tá sendo exatamente essa, não. Sim. Eu vi muito mais gente mais velha reclamando e muito mais gente mais nova curtindo. Então, a gente tem que também entender isso. É pra mim? Será que eu tô ainda no público que eles pensaram? Será que o algoritmo... De novo, o algoritmo. Será que quando eles pensaram nisso, eu sou o público? Nem tudo na Netflix eu sou o público. E ponto, assim. Tem muita coisa que eu acho ruim e eu não sou o público. E acabou. Ponto final. E aí eu, puxando a sardinha pro nosso lado, eu acho que essa série tem um mérito que é muito, 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 muito grande. Ela não é sobre praia. Ela não é sobre uma favela carioca. Ela não é sobre índio.
ela não é sobre nenhum estereótipo. Ela não é sobre nada que a Globo Filmes faça. E eu acho que assim, a nossa indústria de produção audiovisual precisa experimentar, precisa fazer coisas novas, precisa Não há problema com o que a gente faz, com a maioria, quer dizer, com algumas coisas que a gente faz hoje não há problema. Não, alguns. Só alguns. Mas eu acho bom ter diversidade. É que nem quando aparece um grande diretor de cinema que a gente gosta muito, como por exemplo o Marco Dutra e a Juliana Rojas, que fazem filmes de gênero, que é muito legal. Por quê? Por que é legal? Porque não existe aqui no Brasil. Exatamente. E por que 3%, além dessas coisas que a gente falou, também chega a ser legal? Por causa disso, porque é algo diferente, é um nicho novo. Uma indústria, tem todo um mercado de trabalho, e aí eu vou puxar para esse lado mais profissional. Tem todo um mercado e uma indústria ali que quer fazer uma coisa nova, que quer fazer uma coisa diferente, que quer fazer uma coisa... que fazem lá fora? Sim, que fazem lá fora também, porque a gente não mora em ilhas. Sim. A gente mora num mundo globalizado. Sim. A informação, o conhecimento e a cultura transitam. Então, a cultura, a mitologia do Star Wars, do Harry Potter, dos Jogos Vorazes não é inglesa, não é americana, é global. É minha, é sua, é de todos nós. Então, nós crescemos, muita gente ali cresceu vivenciando aquilo, e a gente não tem dentro da indústria um segmento que possa criar. Eu acho que a Netflix deu, não por bondade, lógico, ninguém faz nada por bondade, de novo. Mas porque tem potencial. Porque enxergou o potencial dentro do nosso mercado consumidor e enxergou ali uma base de fãs que a série já tinha. Então eu acho que para o nosso mercado é muito válido experimentos acontecerem. Nossa. Vocês acham que essa resistência com ficção produzida aqui é falta de experimento com o formato ou uma questão cultural mesmo? Porque o Supermax também teve muita crítica, inclusive de atuação. Peraí, gente, desculpa. Meu dedão. E era... A gente não consegue ver? Antônio, ele não quer me deixar ver. Desculpa, mas eu entendi sua lógica. Era o que, Antônio? Porque agora eu fiquei curioso pra saber o que você achou. Porque eu assisti alguns minutos, não parei porque eu não gostei, mas porque, sinceramente, eu fui fazer outra coisa, fui assistir outra coisa, e eu vi muita gente falando mal de maneira muito ferrenha. E eu queria saber o que você achou, agora a gente não consegue enxergar. Você sabe que tem uma frase que eu gosto muito, que fala que as pessoas querem muita mudança, mas não muda muito. né? É um pouco disso, assim, as pessoas, o brasileiro, com relação à nossa produção, vive numa enorme zona de conforto. Olha lá, no Rotten Tomatoes ainda entrou, no IMDb... Meu namorado super informativo, gente, tá dizendo que 3% ainda não consta no Rotten Tomatoes. No IMDb a nota é 7,9. O que é uma nota boa. Que é uma nota boa. De novo, 8. Não é uma nota excelente. 1.591 usuários votaram até agora. Não, é pra gente saber quantas pessoas votaram. Assim, óbvio que você não vai ter a quantidade de votação de um filme de Hollywood. Lógico. Mas eu acho uma quantidade... É um tempo distinto. E assim, eu acho que ela tá ali, existe eu acho que o brasileiro se acomodou num formato que a gente vem de décadas, do que é uma telenovela, do que é uma série da Globo, do que é uma Globo Filmes. Querendo ou não, se você emendar novela, série, Globo Filmes, é tudo muito parecido. Sim. É tudo muito Inclusive, eu vou dizer uma coisa, alguns diálogos da série me lembraram algumas coisas da Globo. Apesar de ser distante da temática. Então eu acho que experimentos como Supermax e outros experimentos... Supermax, Antônio, eu acho que vale até destacar. Supermax, as pessoas não estão assistindo, não estão comentando, mas cresceu a audiência de jovens no horário. Sim. Que nicho. Sinceramente, é o que mais importa pra Globo. Eles precisam renovar público. Exatamente. Desesperadamente. Eles e todo mundo precisa. Não é só uma exclusividade deles. Jovem é uma mina de ouro. Sim. Jovem consome. Tem que trazer jovem de volta pra televisão. Porque esse jovem de 16 anos, ele não assiste mais televisão. Quem assiste hoje em dia num nicho muito específico, assiste o SBT. Não só os jovens, as crianças, mas os pais e mães das crianças assistem as novelas infantis do SBT. Mas o Supermax trouxe isso de volta. Trouxe esses jovens pra assistir série. E veja bem, a gente tá falando de Netflix, tá falando de Globo. A Globo tá emplacando coisas diferentes, né?
disponibilizou todos os episódios antes exatamente, no Globoplay. Eles estão com experimentações Sim. lá Netflix e Exatamente. Supermax vivenciou isso, assim, eu acho que Supermax, eles nunca esperavam, não tem como a gente fazer porque eles nunca afirmam isso publicamente, mas eles nunca esperavam uma grande audiência, porque senão eles nunca, jamais iam disponibilizar 11 dos 12 episódios antes de estrear na TV. Eu acho que o grande problema que eles não pensaram, e é uma coisa que talvez a Netflix padeça um pouco, e a gente não vai ter com 3%, porque ainda tá no modelo antigo da Netflix, é você lançar todos e faltar um, porque eles correm o risco das pessoas desistirem da série. Ninguém vai esperar. Ninguém vai ficar esperando. 12, são 3 meses. Você assiste tudo antes de uma vez, aí você precisa esperar 3 meses pra ver esse final. É bem. Aí deixa eu fazer uma pergunta, se alguém tá assistindo e quiser discordar de alguma coisa que a gente disse, por favor, comenta aí. Fica à pra vontade. gente poder conversar, porque a gente tá divagando aqui bastante, mas a gente quer saber de vocês o que vocês acharam de 3%. Porque a nossa opinião, que coincide na maioria, ela é muito diferente das opiniões que a gente viu por aí. Sim. Inclusive, a gente até se espantou de ter uma opinião próxima em vários aspectos. De achar uma ruim série boa, de ver todos os pontos positivos mais do que as pessoas estão vendo. De conseguir enxergar Sim. ali um potencial de uma coisa que vai. E não é ser condescendente, não, porque eu acho que o que as pessoas fazem é serem muito mais viralatistas do que a gente ser condescendente. Porque se a série grudou, se a gente tá ali, a gente tá aqui comentando, a internet entrou em polvorosa, é porque as pessoas assistiram. Sim, e aí E essa é a intenção. Vou falar por nós dois. Se a gente combinou, vamos assistir de uma vez pra fazer Sim. logo no começo da semana. Se a gente tivesse achado uma bela de uma merda, A gente não tinha feito. a gente não ia estar aqui não. É, viu? exatamente. Eu não fico gastando meu latim com coisa que eu acho uma bela de uma merda, porque é dar conversa pra coisa que não vale a pena. Eu acho. Tem falha? Tem falha. Mas e aí a gente vai começar a encerrar. Sim. Tem falha? Pra mim? Tem, nítidas, visíveis, e aí enxergar é aprendizado. Sim. Mas pra você, vale a pena assistir 3%? Lógico que vale, eu acho que super vale. Eu queria dizer pra vocês que isso acontece com muita série, gente. Tem série que não engata no começo, os problemas persistem. Mas como a história vai ficando mais interessante, a gente nem presta tanta atenção neles. Mas passem do segundo, terceiro episódio, vejam até o quarto. Eu acho que nem precisa falar isso, mas como as pessoas estão falando muito mal da série, às vezes você assiste um pouco, você desiste. Não façam isso. Eu tenho uma filha enorme. Pode seguir. Pode seguir. É uma série que, assim, confia, Uhum. ela vai te envolver de um jeito... E honestamente, eu assisti há anos, eu comecei com uma expectativa muito alta, Sim. jogaram lá no chão, Logo no piloto. e aí você fala, vou desistir. Não desiste. Você vai se envolvendo, quando Sim. você vê, você desistiu de desistir. Você Pois vai exatamente. e você termina 8 episódios. Eu acho que, só pra terminar, acho que essa é uma informação importante. São 8 episódios. Gente, não são 10 nem 13, como o Netflix costuma fazer de série. Tá de drama. ótimo, Achei não incrível, tinha porquê, não tem porquê. Esse é um ponto bom. Não ficaram ali. Sim. E os episódios, eles têm uma duração um pouquinho menor do que os episódios que a gente tá acostumado a ver séries dramáticas, independentemente 45, seja ficção ou não. Tem 45, o que dá um pouco menos por causa dos créditos, né? Então, Exatamente. tipo, eles não ficam cansativos, apesar de você não estar gostando muito do episódio, não fica cansativo, ou seja, dá pra você engatar um no outro, dá pra você ver de uma vez porque são 8 ao invés de 10 e 13, fica melhor, ou seja, tem vários motivos pra vocês assistirem. Eu achei um formato... E vocês vão ficar interessados na segunda temporada, Sim. se ela houver, porque os ganchos são bons. São. Isso é muito importante. Tem gancho. Uhum. Porque quando... Mas não é aquele gancho que você fica puto da vida. Não, Como você terminou isso? Que absurdo você terminou desse jeito. Não, são coisas totalmente plausíveis e que realmente, e isso é um mérito, foram construídas durante a temporada. Tá ali, assim, não é nada que você fica... Ah, meu Deus, da onde veio isso? Não. Veio da onde tinha que vir. Você vai enxergar. Sim. Isso, o roteiro, ele é mal falado? Ele é mal falado, pra mim mas ele amarrou as histórias, ele amarrou as informações ali pra tudo acontecer e chegar num ponto que eu gosto, assim. As surpresas que não são surpresas, mas você fala, putz, tá bom isso. Tem... Sabe assim, isso é mérito de poucas séries nos Estados Unidos, tá? Que eu gosto muito, por exemplo, Mad Men, Breaking Bad, que tem roteiros particularmente muito, muito, muito bons. Olha menos pra legenda e olha mais pra cara dos atores das séries da Shonda. Exatamente. Você vai descobrir que aquilo ali é um festival de atuação ruim. Curiosidade, Rodolfo Valente, o Pedrinho. faz o Rafael, a gente falou isso no começo da transmissão. A gente chama ele de Pedrinho. A gente tava chamando ele de Pedrinho, inclusive. O Rafael não tem é o Pedrinho. Rafael, não tem nenhum outro nome, era Pedrinho. Eu descobri, inclusive, a hora que eu cheguei aqui,
que o André me informou, eu falei assim, não é possível, porque eu não consigo imaginar ele ainda como Pedrinho, mas o apelido pegou. Ele é o Pedrinho, eu acho que o Pedrinho tá ali. E assim, eu gosto... O Pedrinho é o mais cantado, pelo que a gente chegou à conclusão. O Pedrinho é sucesso, todo mundo quer. O outro moço lá não que é... da família rica, ninguém tá pensando. É o dito mais bonito. Não, ele não é o mais bonito. O Pedrinho é o mais bonito, sim. Tem peitinho... ele é mais bonitinho. Não, mas em cena aparece uns peitinhos pra quem gosta de ver um peitinho em cena, na série. Aparece, é verdade, tem né? Um peitinho, tem nudes. Tem uma nudezinha. Só feminino, não tem masculino. Não. Mas dá mais? pra ver como... Tem sangue, tem ação. Tem ação. Tem um draminha gostoso. Sim, tem romance. Tem romance. Olha lá, o Pedrinho Barbado ficou fantástico. Tem aquela moça que fica fumando aquele cigarro eletrônico. Não é mesmo, é verdade, eu tinha esquecido dela. Gosto dela. Eu tinha esquecido dela, acho que ela tá bem. Gostei do papel dela, gostei da função do papel dela. Sim. Tirando aquela última cena dela, eu não gostei. Mas eu acho que alguns momentos eu não gostei muito não, mas é porque eu acho que ela tava contrastando com o João Miguel e depois de um tempo você pega um pouco de birra. Mas eu acho que ela... e ela tem uma função ali. Sim. Que é o que a gente falou, mas depois você percebe que tá tudo bem costurado. E sabe como você sente que tá costurado e que tem mais por vir? Eles não iam desperdiçar umas Zezé Mota e o Sérgio Manberti desse jeito. Sim, a gente imagina que vai... Que tem coisa por vir ali, daquelas duas do lado de lá, incríveis, né? Sim. Então é isso, assistam. Sim. Dá o like aqui que ajuda isso, a gente. Por favor, compartilha. Acesse o vídeo no canal do Salada no YouTube. Conta pra gente o que você achou, você gostou? Não gostou? Pode, tudo bem, a gente vai respeitar, ninguém vai brigar, ninguém bate boca aqui, tá, gente? Isso aqui é um espaço de amor e carinho e afeto. A gente discorda quase sempre e a gente tá aqui, ó, firme e forte. Então, é isso. Até a próxima pra vocês. Até. E vai aparecer, como sempre, o meu dedão ali desligado. Vocês sabem que é parte, né?